O retorno das tensões na fronteira da Sérvia e Kosovo. Aqui no Área Militar você pode anunciar seu negócio de forma segura e rápida. Conheça nossos planos. Entre em contato pelo Instagram, @areamilitaroff, ou pelo e-mail, contato@areamilitaroff.com. A situação atual de Kosovo e da Sérvia vem do passado. A população do Kosovo é composta majoritariamente por muçulmanos, enquanto o restante da população pertence à Igreja Católica Romana e à Igreja Ortodoxa Sérvia. Os muçulmanos residentes no país são, em sua maioria, albaneses e turcos. O relatório da Orbis Defense Europe e Genebra salienta que o islamismo, principalmente o sunita, com uma minoria betashi, é a principal religião do Kosovo, trazida à região com a conquista otomana no século XV e professada atualmente pela maioria dos albaneses da região, pelas comunidades bosníaca, gorani e turca, além dos egípcios Ascali. Cerca de 3% dos albaneses do Kosovo ainda são católicos romanos. Apesar de séculos de domínio otomano, a população sérvia, estimada entre 100 mil e 120 mil pessoas, é em sua maior parte ortodoxa sérvia. Toda a região já foi palco de conflitos tempestuosos em 1998 e 99 pelas tropas sérvias contra os separatistas albaneses de Kosovo, que terminou após uma intervenção da OTAN, e Kosovo declarou independência em 2008. Foi reconhecida então pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais, mas não pela Sérvia e seus aliados Rússia e China. Milhares de mantenedores da paz liderados pela OTAN, incluindo soldados dos Estados Unidos, ainda estão destacados em Kosovo, tentando evitar tensões étnicas persistentes entre a maioria albanesa de Kosovo e a minoria sérvios de Kosovo. Nos últimos dias, a Orbis Defense mostrou que as tropas da OTAN no Kosovo aumentaram suas patrulhas ao longo da fronteira norte com a Sérvia, em vista de uma escalada das tensões. A Sérvia implantou veículos blindados por uma passagem de fronteira e os sérvios étnicos em Kosovo protestaram contra uma decisão do governo sobre placas de veículos. Ocorre que a Sérvia não reconhece Kosovo nem suas placas e exige que os motoristas de Kosovo as removam e comprem temporárias enquanto dirigem pela Sérvia. Da mesma forma, Kosovo optou por impor uma medida semelhante, exigindo que os motoristas sérvios em Kosovo pagassem 5 euros por uma placa de licença temporária válida em Kosovo por 2 meses. Os sérvios étnicos no norte de Kosovo reagiram com fúria, bloqueando estradas e as 2 passagens de fronteira para a Sérvia, enquanto a Sérvia deslocou veículos blindados para pontos estratégicos e efetuou sobrevoos com aeronaves militares na fronteira. A OTAN afirmou que estava monitorando de perto a situação e trabalhando para garantir um ambiente seguro e protegido e liberdade de movimento para toda a sociedade. A aliança militar também efetuou sobrevoos com helicópteros na fronteira na última semana para acompanhar os acontecimentos e promover alguma dissuasão. A Embaixada dos Estados Unidos em Belgrado, na Sérvia, confirmou que os Estados Unidos enviaram oficiais de defesa da nação e canadenses nas passagens de fronteira de Jarinj e Brežac para entender melhor a situação. A missão atual da OTAN, conhecida como KFOR, visa estabilizar a região. Embora a situação estivesse calma na fronteira na segunda-feira, Peter Stano, o porta-voz da União Europeia para as Relações Exteriores, mostrou que nos bastidores o momento é tenso. Há muitas atividades diplomáticas acontecendo, tanto em Bruxelas quanto no terreno. O presidente sérvio Aleksandar Vučić está fortemente inclinado para o Ocidente, chegando a dizer que se o problema for decisivo, ele solicitará ajuda da KFOR e da OTAN, e insistiu que a Sérvia continua comprometida com a paz, mas não se permitirá ser humilhada, um claro sinal que a intolerância será empregada. Além das manobras militares na fronteira, Vučić também prometeu não retornar à mesa de negociações até que Kosovo retire as forças que havia enviado ao norte para fazer cumprir as novas regras de matrícula de placas, que ele chamou de ação criminal. Isso é esperado, tendo em vista a campanha anti-histeria russa que está acontecendo na esfera de informações da Sérvia nos últimos meses, e ficou ainda mais severa depois que o adido militar russo também visitou a fronteira.
As informações da Orbis Defense são incríveis em estabelecer os cenários atuais e futuros. No fim de semana, por exemplo, o embaixador russo e o ministro da Defesa sérvio visitaram duas bases militares perto da fronteira. O contexto ainda se mantém. A Sérvia e a Rússia não reconhecem Kosovo. Ainda assim, Vučić está procurando a ajuda da OTAN e da KFOR, esperando obtê-la quando a Albânia, membro da OTAN, certamente apoiar Kosovo. O primeiro-ministro albanês Edi Rama salientou que a única solução é o diálogo e talvez fique em cima do muro e não caia para um dos lados. Analistas apontam para as próximas eleições em ambos os países como um provável catalisador para o aumento das tensões. Enquanto isso, a escalada aumenta com a recente visita do presidente turco Recep Erdogan a Moscou. A Turquia tem uma grande influência no Kosovo, liderado pela Albânia, e isso fica evidente. Como tal, Erdogan, em sua visita em 29 de setembro, poderia estar usando a escalada como uma forma de mostrar ao presidente russo, Vladimir Putin, que Moscou pode enfrentar problemas fora do Oriente Médio. Isso, no entanto, oferece uma chance para a Rússia. Quando a OTAN e a União Europeia mostrarem à Sérvia que tudo o que conseguem são reivindicações vazias e nenhuma ajuda tangível, Moscou pode atacar e ser o salvador de quem o presidente da Sérvia precisa neste momento.